Shalom Haverim, Shalom Tzadikim, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parosh Cláudio Ben Levi e esta é a porção número 12 do livro de Bereshit, Parashá Vayeri, e viveu, uma Parashá magnífica do Todo-Poderoso que vai retratar aí da vida de Jacob e seus filhos. Desde já agradeço ao Todo-Poderoso por essa oportunidade de fazer Techuvá nessa condicional de Bereshit 47, versículo 28 ao capítulo 50, Passuque 26. Nós não colocamos nenhum tipo de criação humana ou até mesmo do Eterno na frente do Eterno para trazer a excelência da sua Davá. Por quê? Porque o Eterno é único, né? Ele não divide a sua honra com ninguém. Bendito seja o Eterno. E torna-se avodazará, idolatria. Então nós não coloquemos nenhum tipo de criação humana na frente do Eterno. Só o Eterno é o Redentor, o Salvador, o Libertador, o legislador da minha vida e da vida daqueles que têm temor a Ele. Temor eterno é a questão do ouvir, né? Quando a gente ouve a sua Davá, ouve a sua palavra, a gente tem aí o princípio do amor, que é o temor ao eterno. Então, eu sempre tive isso, e a cada dia a gente passa a ter mais temor ao Todo-Poderoso, pelo fato de que, se nós não ouvirmos a sua Davá, palavra, a gente vai sucumbir, a gente não estará no mundo vindouro. Sabemos que o Todo-Poderoso abriu um decreto específico agora, no ano do calendário gregoriano de 2019, ali no início, ali para o ano de 5.780, o decreto aí é sobre as nações, sobre as pessoas que não cumprem a Sefer Torah. Então, é um processo delicado que vivemos hoje, né? Nós vamos estar falando do viver, né? Como Jacob viveu no período do Egito, e não é diferente nos dias de hoje, porque nós vivemos dentro do Egito, propriamente dito, né? E a gente precisa concatenar cada instrução, cada movimento, não só da parte sacerdotal, mas também da parte secular, das coisas que traz limitações do Egito, né? Todo o processo das nações devemos analisar, concatenar, observar e trazer aí à tona uma melhor forma para nós vivermos, né? Nessa condicional que o Eterno propaga para nós, exalta para nós, traz à tona a nós. Então, viver o Vayeri é uma condicional que nós vamos estar tratando hoje aqui, do capítulo 47, 28, até o capítulo 50, 26. Pela mão direita é um Dalet, uma porta espiritual. Logo a seguir, pela mão esquerda, é um Zaim, um Zoquereno, um lembrar, um guardar. O seu Passuque, o início, é uma verificação de conformidade e produtividade da Sefer Torah. E pela mão esquerda é um Het, uma salvação, uma forma aí que o Eterno vai tratar isso. No final, nós vamos estar falando da bioquímica do Eterno, que é o carbono, a segunda letra do nome do Eterno, pela mão direita. Depois nós vamos pela mão esquerda queimar esse incenso para a gente definir. E pela mão direita um Bereshit, um reinício de configuração. E pela mão esquerda um Vav, uma criação do homem. Essa condicional é 3, 5, 5, 5, 12. O início é um Gimel, né? É uma logística. E o final é uma porta, né? Então, a soma de todos esses versículos é um Gimel no início e uma porta no final, somando
todo esse processo dará um Shabat, dará aí o 7º dia, o 7º ano, o reino vindouro, uma forma de viver na condicional do Egito. Muito bem, estou muito feliz por essa oportunidade. Eu, Cláudio Ben Levi, abençoo o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, das fontes das águas superiores, das fontes das águas inferiores. Eu abençoo o Todo-Poderoso, sim. Todo-Poderoso seja abençoado nesse momento e resguardado, guardado, lembrado, exaltado também nesse momento. E a todos vocês também que estão assistindo esse vídeo, essa live, sejam abençoadas, sejam abençoados com o arravado eterno que é a prática da Torá. A bênção ela vem quando nós pratiquemos a Sefer Torá, quando nós temos temor a cada instrução do Eterno. E isso leva a gente não só para a bênção física e espiritual, mas como a nossa estada no reino vindouro, ok? E é isso que nós vamos estar tratando, tá bom? Então vamos lá. Bereshit 47, Passuk 28. Pela mão direita é uma verificação de conformidade e produtividade, uma documentação técnica, né, do que é CMS do Eterno, né, da logística do Eterno. E pela mão esquerda é um rete, uma salvação, se tiver cumprindo Torá, ok? Jacob viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os anos de sua vida foram 147 anos. Então, Jacob chegou no Egito com 130 anos. Ele chegou com a mão direita com Aleph, com a unidade do Eterno. Ele chegou com a sua coluna do meio, né? O Tiferet, a beleza, a coluna central da árvore da vida foi um Gimel. Ele chegou com uma logística, ou seja, precisando de mantimento, precisando de água, precisando de se estabelecer para que não pereçais, não só eles como os filhos e noras, mas os netos também. E ele entrou na terra de Gósen, né? Ele ficou ali a instrução do filho, né? O filho aconselhou que os irmãos deveriam falar para o faraó que eles eram pastores de gado e também de ovelhas, e que Gósen era uma região que o faraó não ligava muito, porque o povo do Egito, eles não gostam de cuidar de cabras, cordeiros e gado, né? Eles gostam muito de cuidar de cavalos, mas da parte animal, que são o gado, que dá muito trabalho, os cordeiros, as cabras, o faraó não gostava. Por isso, ele deu aí a terra de Gósen para Jacob conviver ali junto com a sua família. E Jacob viveu ali 17 anos, né? Naquela região onde proclamava o gado, a parte caprina, a parte dos animais, na qual aí a descendência de Jacob até os dias de hoje é expert nessa parte. E pela mão esquerda foi uma queima de incenso, né? Um reinício de configurações, os 130 anos que adentrou Jacob, e ali ele conseguiu conviver ainda 17 anos, pela mão direita um Aleph e pela mão esquerda o seu Shabat, um Zaime. Passuk 29, pela mão direita um Bereshit, pela mão um Bet ou um Vet, e pela mão esquerda um Tet, o lado feminino, né? A exponenciação das criações de Jacob, ok? E toda a sua parentela, toda a parte feminina também de Jacob relatada aqui. Quando se aproximava a morte de Israel, chamou seu filho Iosef e disse: se tenho achado bondade aos teus olhos, põe a mão debaixo de minha coxa e usa para comigo de sinceridade e de emet, e de verdade.
peço que não me enterres no Egito. Então, ele pediu que todo o processo, né, da descendência dele, todo o lado feminino dele, toda a descendência, assim também como o seu corpo, não ficasse fixado em Gósen, no Egito, né? Ele queria que fosse para a região de Canaã. É muito importante nós compreendermos isso, ok? Ele preferiu ir para Canaã, assim que ele falecesse, assim também toda a sua descendência. Então ele pediu ao filho que jurasse pela coxa, com sinceridade e verdade, que assim que ele partisse para uma elevação superior, o corpo dele não ficasse no Egito. Eu espero que você tenha esse entendimento. Passuque Lamet, pela mão direita um guimel e pela mão esquerda uma queima de incenso. O Lamet é a letra L do alfabeto hebraico. E olhando por cima, representando 30 dias, representando a configuração da Torá. Mas quando eu morrer, quero que me leves para ser enterrado junto à sepultura de meus pais, lá em Macpela. Respondeu Yosef, farei conforme o teu pedido. Então, a verificação de conformidade e produtividade da Sefer Torah foi lido pela jurisdição de Yosef, ok? Yosef compreendeu a mecânica do QSMS do Jacob, que seria o seu pai, e assim ficou determinado. Passuque 31, pela mão direita um guimel, pela mão esquerda um aleph. E Jacob disse, jurai-me, e ele jurou. Então Israel inclinou sua cabeça sobre a cabeceira da cama. Muito bem, então aqui ele conseguiu, né, estar conforme o Eterno tinha tratado com ele, né? Ele falou, olha, o seu filho fechará os seus olhos com as mãos, né? Então aqui fechou aí a soma do 31 é uma porta, né? Pela mão direita foi um guimel e a unidade, o conforto de Jacob se confirmou aqui no Passuque 31. Agora vamos para o capítulo 48. Pela mão direita é uma porta espiritual e pela mão esquerda há uma salvação, ok? O Het, Aleph. Depois dessas coisas disseram a Yosef, eis que teu pai está enfermo. Então Yosef pegou os seus 2 filhos, Manassé e Efraim. Muito bem, nós vamos estar tratando mais à frente a questão de Manassé e Efraim, ok? Bereshit, Bet. Disseram a Jacob, eis que Yosef, teu filho, vem para te ver. Esforçando-se, Israel sentou-se sobre a cama. Gimel, e disse Jacob a Yosef, o Eterno Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então, aqui foi um gimel, ok? Sobre a questão aí do tempo que Jacob seria abençoado em Canaã, ok? Passuque Dalet, e me disse, eis que te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei um povo forte e darei esta terra à sua descendência depois de ti, em posse perpétua. Então, a descendência de Jacob, o Eterno deu as terras de Canaã na questão perpétua, ok? Mas depois nós vamos ver o pronome oblíquo aqui, mais à frente, ok? Re. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse a encontrar contigo, são meus. Efraim e Manassé serão meus, como Rúven e Simeão. Vave, mas os filhos que tiverem depois deles serão teus. Segundo o nome de seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Zaime, quando eu vinha de Padan Aram, morreu Raquel, no caminho da terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho que vai dar de Efrata
a Belém. Quando Israel viu os filhos de Yosef, perguntou: quem são esses? Respondeu Yosef: eles são meus filhos, que o Eterno tem me dado aqui. Continuou Israel: traze aqui e eu os abençoarei. Yud, os olhos de Israel, porém, tinham se escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver nada. E Yosef, pois, fez chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. 11. Israel disse a Yosef: eu não contava ver o teu rosto. Eis que o Eterno me fez ver também a tua descendência. 12. Então Yosef os tirou dos joelhos de Israel e inclinou-se à terra diante de sua face. 13. E Yosef tomou os dois, a Efraim com a mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda à direita de Israel. E assim os fez chegar a ele. 14. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos, desse modo, propositalmente, sendo embora este o primogênito. 15. E abençoou Yosef, dizendo: o Eterno em cuja presença andaram os meus pais, Avraham e Isaque, o Eterno que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até esse dia. 16. E o Malach, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe este mancebo, e seja chamado dele o meu nome, e nome de meus pais, Avraham e Isaque, multiplique-se abundantemente no meio da terra. 17. Yosef, vendo que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, desagradou-se disso, e levantou e pôs a mão de Israel para colocá-la sobre Manassés. 18. E Yosef disse a seu pai: não assim, meu pai, pois Manassés é o primogênito, põe a mão direita sobre sua cabeça. 19. Mas Israel, recusando, disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo. Ele também será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. 20. Assim eu os abençoou naquele dia, Lemor, dizendo: por ti, Israel, abençoará e dirá: o Eterno te faça como Efraim e como Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. 21. Depois disse Israel a Yosef: eis que eu morro, mas o Eterno será convosco, e vos fará voltar para a terra de vossos pais. 22. Eu te dou um pedaço da terra, a mais do que teus irmãos, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então, o processo de Efraim e de Manassés é que Efraim tinha uma oportunidade, uma visão melhor, né, do que a de Manassés, né? E Jacob percebeu essa fragrância, entre aspas, de Efraim. Então, por isso, ele abençoou Efraim, né, o menor. E Manassés também foi abençoado, mas a mecânica espiritual de Efraim ficou superior à de Manassés pelo fato do perfume, da fragrância de Efraim. Capítulo 49, pela mão direita um Dalet, pela mão esquerda um Tet. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu os farei saber o que há de acontecer nos dias futuros. Bet, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacob, ouvi a Israel vosso pai. 3. Ruven, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, e o mais excelente em altivez e em poder. Dalet, impetuoso como uma onda, perdeste a nobreza, porque atentaste contra o leito paterno e o profanaste. Subsiste a minha alma. Ok? Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Vave, no seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha honra não se ajunte.
porque na sua cólera matarão homens, e na sua exaltação derrubarão bois. Zaime, maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Vou dividi-los em Jacob e vou espalhá-los em Israel. Muito bem, então nós vamos aqui para Reuven, no Gimel, né? Sabemos que o Reuven ele transgrediu, né, a Sefer Torá, ainda não havia Torá, mas ele transgrediu um preceito na qual ele entrou numa das concubinas de Jacob, né, e ele transgrediu a Sefer Torá com isso. Por isso, o pai disse que ele era impetuoso como a onda, né, uma pessoa inconstante, né, e aí ele conseguiu perder a letra Nun, né, a nobreza, porque atentasse contra o leito paterno e profamasse sobre a alma Kadosh do pai. Agora, Simeão e Levi são dois irmãos, as suas espadas são instrumento de violência, né, porque eles tinham uma questão da mão esquerda bem aguçada, né, a beguvurá deles era bem altiva. Vave, no seu conselho não entre minha alma, né, com o seu agrupamento, minha honra não se ajunte. Não tem como haver ali a questão da paternidade de Jacob sobre Simeão e Levi, né? Ou seja, eles não puxaram o caráter do pai, mas sim da mãe, pelo fato aqui que no conselho entre minha alma com seu agrupamento, minha honra não se ajunte, porque na sua cólera mataram homens, né? Então eles mataram homens e na sua exaltação derrubarão bois até os dias de hoje, né? Porque o louvor da tribo de Leviim quebra a altivez da alma animal, né? Dos bois. É isso que a Eterno está tratando aqui, né? Assim como também o caráter do Midote, né? E também o caráter, o Midote, e também o egocentrismo, que são os homens. Então, a cólera dos Leviins e de Simeão vai quebrar o egocentrismo dos homens e também a alma animal, né? Pelo louvor, pela formatação, pela condução ali no sacrifício, pela Torá, pelos cânticos, né? Então, o louvor quebrará o egocentrismo e também a alma animal. Zaime, maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Vou dividi-lo em Jacob, conforme o grupo de Simeão, né? E também vou espalhá-los em Israel, né? No Yud, no Re, no Shin, no El, vai ser espalhado Corate, né? Corate, Merari e o outro das tribos, né? Os três irmãos ali, foi espalhado na configuração de Israel. E Yehuda, Tite, louvarão teus irmãos, tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Então, a questão das 10 sefirot, né? Yehuda ficou responsável pelo zelo das 10 sefirot até os dias de hoje, como a gente se vê nesse dia, e entre uma sefirá e outra, que é o zelo do Eterno, propriamente dito, no Shiur, eles vão certamente, né, vai louvar, a mão estará sobre esse pescoço, certamente, e diante de ti se prostrarão os filhos que pertence à energia de Jacob, ou seja, que cumpre a Torá. Quem é da Torá estará juntamente aí com o zelo da quebra do pescoço aí dos inimigos, que é uma interseção entre um Abinai e o Rosmar, entre Tiferet e o Keter. Então, essas interseções que existe, a falta de entendimento é que eles vão ficar zelosos nessa parte, e é isso que está tratando aqui.
Yehuda é um leãozinho, da presa subsiste. Meu filho, ele se encurva e deita-se como um leão, e como uma leoa, quem os despertará? Então, a alma animal dos Yehudim será como um leãozinho, né? E será também zelosa como uma leoa, né? Então isso é muito importante até os dias de hoje. Yehuda, o cetro não se afastará de Yehuda, nem o bastão de autoridade dentro dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Então haverá o rei de Israel em breve, né? No sentido absoluto. No sentido relativo, ele já existe em nós, né? Que é aí a configuração do pleito da Torá, de viver a Torá, de praticar a Torá. Então, esse mérito, esse majestoso, esse rei, essa rainha que existe dentro de nós, ele já existe. Essa autoridade dentro dos teus pés, né? Pertence isso a nós, até que venha, né? Sempre, ele é constante, ele vem sempre, ou ela, ok? Passuque 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, certamente, né? A alma animal o se trará, ficará junto à vide, ficará junto à Torá. E os filhos de sua jumenta, a videira mais excelente, lavarás as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Certamente contemplará aí cada Shabat, né? O vinho representa o Shabat. Então, todo Shabat nós estaremos junto ali, contemplando essas uvas, certamente. Passou que 12, os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes serão brancos de leite. E certamente, porque quem ama a Torá vai desfrutar desse vinho e vai desfrutar desse leite. Eu espero que você tenha esse entendimento. 13. Zevulon habitará no litoral. Ele será ancoradouro de navios. Seu termo se estenderá até Sidom. Então, Zevulon, nós sabemos que ele vai delinear, né, todo o processo aí da Torá e das palavras, né, das nações. Zevulon é perito no delineamento das ações da sociedade e também ficará aí fixo até a região de Sidom. Eu espero que haja esse entendimento. 14. Itsacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. Então, Itsacar já é uma força interior, né? Ele é responsável pela questão aí do shiur, do estudo da Torá, né? Então, esses dois, fardos, né, que ele ficará ali na horizontal, propriamente dita, será a questão da força intelectual que Itsacar tem, até os dias de hoje. Passou que 15. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Sujeitou os ombros à carga. Entregou-se ao serviço forçado de um escravo. 16. Mas antes de falar do 16, por que ele fez isso? Porque através desse sacrifício a gente consegue ter equidade, né, dos dois fardos. É isso que a palavra está tratando. Quando a gente faz um estudo, um shiur, se dedica ao shiur, a gente vai certamente ficar numa consciência horizontal, ok? Das ações da alma animal, tudo vai ficar apaziguado no nível 0, porque ele se deleita da Torá, ok? No ensinamento e no estudo. Passou que 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel.
Então, Dan é responsável pelos indicativos. Toda a parte de indicativo, de admoestação, Dan será responsável. Ele vai sempre abrigar, né, as pessoas, ele vai dar instrução, ele vai corrigir, ele vai ficar responsável pelo ticum. 17. Dan será serpente, junto ao caminho, uma víbora, junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de maneira que caia para trás o cavaleiro. Então ele será zeloso da Torá, ele vai chamar atenção, porque Dan ele foi proclamada a tais. Passuque 18. A tua salvação tem esperado, ó Criador. Então, a pessoa que busca o zelo da Torá, né? Chamando a atenção, fazendo a admoestação, trazendo à tona aí a responsabilidade de praticar a Torá. 19. Quanto a Gade, guerrilheiros o atacarão, mas ele, por sua vez, os atacarão. Então, Gade, ele não vai trocar 6 por meia dúzia, né? Gade, ele é uma pessoa responsável da parte animal, toda a parte animal, serviço avodá, né? Animal, o Gade será responsável, ok? De Aser. 20. O seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Então, Aser já trabalha na questão do Zerampim, das Sefirotes, da evolução da árvore da vida. Aser é responsável pelo crescimento do Shu'ur, da Torá, e com isso haverá um pão delicioso sempre, todo o tempo, porque ele é responsável por exponenciação da Torá. Vamos lá. 21. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Bom, Naftali, a gente sabe que ele vai ser responsável pela questão da manobra da Torá, né? Ele será responsável pela logística da Torá, propriamente dita, ok? E vai aí, na prática, praticar a Torá na prática. É isso que está tratando aqui o Passuque 21. Passuque 22, pela mão direita é uma verificação, é um vet, pela mão esquerda também. Yosef é um ramo frutífero junto a uma fonte. Então Yosef, ele é um homem zeloso, né? É do Aleph ao Tav, é isso que a palavra está tratando, né? Então a descendência de Yosef, que Manassé e Efraim, é do Aleph ao Tav. Vamos lá. 23. Os arqueiros lhe deram amargura, e o perseguiram e o atingiram com flechas. Porque isso ocorre pelo fato da alma animal contradizer com a Torá, né? Quando a Sitrahara está aguçada, a alma animal vai infligir, as pessoas vão perseguir e atingir com flecha a consciência de Yosef, porque Yosef é zeloso. Então ele trabalha do Aleph ao Tav, e isso traz implicações às pessoas que não querem seguir a Torá, como aconteceu com o profeta. 24. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Jacob, o pastor, o rochedo do povo hebreu. Passuque 25. Pelo Eterno de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos do seio da sua mãe. 26. As bênçãos de seu pai excederam as bênçãos dos meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de Iosfe, sobre a cabeça alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. 27. Beamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Então, Beamim é responsável pelo serviço de avodá, né? Tanto pela manhã quanto à tarde. De forma zelosa, perfeita, é o serviço de Beamim.
28. São essas 12 tribos de Israel, e é isto que lhes falou quando os abençoou. E a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. 29. Depois lhe Lemor ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna, que está no campo de Efron, o Eteu. A gente entende que os Eteus, né, o pessoal de Het, né, queria doar a terra para Abraão, mas Abraão preferiu comprar, e estão lá em Macpela, né, até os dias de hoje. Lamet 30, na caverna que está no campo de Macpela, fronte a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse da sepultura. 31, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. 32, o campo e a caverna que nele está, comprado aos filhos de Het. 33, 2 guímeos. Tendo Jacob acabado de dar determinações aos filhos, recolheu os pés na cama, e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então aqui as duas logísticas de Jacob, depois que ele abençoou toda a sua parentela, todos os seus filhos, ele recolheu os pés na cama, né? Ele deitou e expirou, e foi reunido ao seu povo para Macpela, ok? Deixa-me ver, agora vamos para o capítulo 50, o capítulo da remissão, onde nós vamos ter que prestar contas. Aleph. Então Yosef se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Então Yosef está prestando conta no Aleph, do serviço do pai, né? Foi um tikkun que ocorreu do Aleph para Yosef e para também todos dos irmãos, uma vez que a unidade é que traz a excelência, é isso que o capítulo 50 está tratando. Nós devemos estar em unidade com o Eterno, porque só através da unidade podemos se comover, só através da unidade, da união, nós podemos se confraternizar, só através da unidade do Eterno nós podemos ter mais amor ao Criador e às pessoas. Então o Aleph aqui trouxe a correção tikkun para todos os filhos de Israel, para Yosef, que foi designado líder, e seu filho Efraim, né, que ficou de cabeça, e Manassés. Eu espero que vocês tenham essa compreensão, ok? Bet, ordenou Yosef a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e assim o fizeram. Bom, nesse caso, né, ele ficou com um costume dos egípcios, né? Porque os egípcios, eles embalsamaram todas as pessoas. É importante isso dado o governo do Egito, né? A Torá, ela traz que nós não devemos cultuar mortos e também não devemos danificar o corpo, mas ele pediu isso para que a viagem fosse uma viagem confortante, né? E aos olhos das nações, para que o corpo não deteriorasse até lá em Canaã, porque era uma viagem longa, ok? Passuque Gimel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpriram os dias do balsamento. E os egípcios choraram por 70 dias. Um Ain, né? Significa o olho. Então os egípcios choraram aí a morte de Jacob, ok? É muito importante nós compreendermos isso. Dalet. Passados os dias de o chorarem, falou Yosef a Beit de Faraó: agora achei acolhida junto a vós. Peço a vós que faleis com Faraó Lemor, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro,
no meu túmulo que construí na terra de Canaã, ali me enterrarás. Agora, pois, desejo ir sepultar meu pai, e depois retornarei. Vave, respondeu o faraó, vai e sepulta teu pai como ele te fez jurar. Zaime, e Yosef foi para sepultar o seu pai, e foram com ele todos os oficiais do faraó, os principais de sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de Yosef e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os animais. E subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Iude, chegando eles, pois, à eira de Atad, que está além do rio Yarden, fizeram ali grande e imensa lamentação. E Yosef velou seu pai durante 7 dias. 11. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atad, disseram, grande tristeza é dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Yarden. 12. Fizeram assim os seus filhos como lhes havia ordenado. 13. Levaram-se para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Avraham comprara com o campo, por posse de sepultura Efron o reteu, fronteiro a Manré. 14. Depois voltou Yosef para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que acompanharam ao enterro de seu pai. 15. Vindo os irmãos de Yosef, que seu pai já havia falecido, disseram, é o caso de Yosef nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. 16. Portanto, mandaram dizer a Yosef, teu pai ordenou, antes de morrer, dizendo, 17. Vamos lá. O 17 significa os 17 anos que Jacob ficou no Egito. Assim direis a Yosef, perdoa, pois, o que seus irmãos em pecado te fizeram, pois te rogamos que os perdoes, como os servos do Eterno de teu pai. Yosef chorou enquanto lhe falaram. Então, há mais um ticum aí da família de Jacob. 18. Depois vieram também seus irmãos, ajoelharam-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, como os teus servos. 19. Respondeu-lhe Yosef, não temas, agora estou em lugar de Deus, do Eterno? 20. Vós, na verdade, tentaram fazer o mal contra mim, porém o Eterno tornou em bem, para fazer com que conservasse hoje muita gente com vida. 21. Não fiqueis preocupados, pois eu os sustentarei a vós e as suas famílias. Assim os consolou e lhes falou de coração. 22. Yosef habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu por 110 anos. 23. E viu Yosef os filhos de Efraim, até a 3ª geração. Também os filhos de Manqui e os filhos de Manassés, os quais Yosef tombou sobre os seus joelhos. 24. Disse Yosef a seus irmãos, eu morro, porém o Eterno certamente vos visitarás. Os fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Avraham, a Isaac e Jacob. 25. E Yosef fez jurar os filhos de Israel, Lemor, certamente o Eterno os visitará, e farei transportar os meus ossos daqui. 26. Morreu Yosef na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, aqui termina o livro de Bereshit, né? Com a morte de Yosef, né? Foi feito um ticum, né? da família de Jacob, seus irmãos, feito um ticum também dos 17 anos, que Jacob conviveu ali no Egito. Os egípcios choraram por 70 dias, né? A morte de Jacob, né? Ele era querido lá no Egito, e depois ele foi sepultado em Macpela, Jacob, não Yosef. Yosef foi um outro processo. Então, desde já, quero agradecer a todos vocês, né, dessa Parashá Vayeri, viveu, né,
uma paraxá magnífica que traz esse tikkun, traz esse conserto das almas ali. Obrigado por tudo, que seja luz, que o Eterno abençoe cada um de vocês, ok? E estaremos já em breve falando aí da paraxá de Shemot, nomes. Yevarei Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveliha Vekuneka Isadonai Panaveliha Veaseneha Shalom. Elohim é rei fiel, certamente. Que seja luz.